Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Verdinha FM, são 5h47, 5h47. Diário do Interior. A louça de Santa Maria, como é conhecida na região, tem origem na Serra do Maia, zona rural do Icó. O trabalho artesanal, por pouco, não desapareceu, já que os mais idosos deixaram de lado o trabalho de transformar o barro em peças decorativas ou para uso doméstico. Mas por lá há ainda o Lauro Arlindo, ele é artesão e agricultor que resiste na atividade. O Vandenberg Belém conta tudo pra gente, né, Vande? Vandenberg Bom dia. Belém, bom dia, Vandenberg, seja bem-vindo. Essa história é interessante, hein, Vande? Vandenberg Belém. Isso mesmo, Tom, bem interessante essa história lá da Serra do Maia, que é mantida ainda essa tradição, que isso remonta a séculos passados, quando de lá é extraído exclusivamente esse barro, que é batizado, né, digamos assim, de Santa Maria. Bom dia para você, Tom, bom dia, Dani, bom dia a todos que acompanham pela Verdinha TV Diário. Eu estive lá no Maia, localidade essa que fica ali próximo ao distrito de Icozinho, distante cerca de 25 quilômetros da sede do município de Icó, conhecendo lá um pouco dessa história. A gente conversou com o Lauro, com a dona Lúcia também, com familiares. Eles ressaltam, né, essa importância que tem esse barro, que é um barro exclusivo de lá, como eu disse, que é tirado dessa região lá de Serra, na Santa Maria. O que é interessante, que esse barro ele é tirado, tem uma coloração cinza, depois de manuseado, ele fica escuro, fica uma tonalidade preta, e quando ele é cozido, digamos assim, é levado ao forno, ele fica branco. E essa é a mágica lá também que tem encantado quem conhece essa história e também feito com que esses artesãos de lá, principalmente hoje o Lauro, digamos assim, que é um dos resistentes, né, que mantém essa tradição ainda viva e fazendo, né, confeccionando esses utensílios, principalmente domésticos, de barro. A gente conversou com ele, também com a Lúcia Arlindo, que é a irmã dele, aposentada, também trabalhou durante muito tempo, mas por conta até mesmo de buscar melhores condições de vida, trabalhou como servidora pública, mas ela disse que nunca esqueceu o trabalho, né, que é feito com barro, esse trabalho manual que também é tão bonito e que o Lauro ainda continua. Vamos acompanhar o que a Lúcia fala sobre esse momento, né, e ela relembra também um pouco dessa história lá dos seus antepassados. Vamos acompanhar. Bom, ele começou assim, a minha avó falava que o pai dela trabalhava na oleria, fazendo telha. Aí esse barro dessa telha, eles acharam muito ligado. Aí ele falou, chegou em casa e falou que tinha esse barro. Aí a mulher pediu para ele levar esse barro, para ela experimentar fazer a louça, né? Aí ela fez uma peça, e essa peça que ela fez segurou igualmente as outras do barro vermelho. Aí quando o barro era preto e quando queimou ficou branco, ficou bem alvinho. Aí todo mundo começou a fazer, trabalhar, e o dono da terra liberou para todo mundo fazer essa louça. Era só porque o pessoal vivia, era desse trabalho, dessa louça. A partir daquele momento todo mundo começou a fazer, produzindo. Como era que era a produção aqui? Era muita? Era muito, quase todo mundo aqui dentro do bar trabalhava nesse bar. Todo mundo. Quase todo mundo. Aí essas pessoas que já trabalhavam, pessoas já idosas, já faleceu, outros já pararam, que não foram mais. Eu mesmo comecei a trabalhar, eu estava com uns 15 anos. Eu comecei a trabalhar para ganhar meu tostãozinho, trabalhando. Mas com 8 anos eu já mexi com barro. Fazia panela, fazia bolo, fazia as vasilhas que o pessoal chamava de terrina, fazia quartinha, fazia tudo. E a senhora aprendeu com os seus avós? Foi, a minha avó. Sua avó. Ela ensinou. Tem uma diferença desse barro para aquele outro barro normal? Conhecido como barro de louça, aquele que é mais comum, o mais vermelho? O mais vermelho tem, esse aí é melhor de trabalhar. E o vermelho, ele é pesado, ele não dá brilho,
O barro vermelho não dá brilho desse daí, não. E vocês iam lá, tiravam? A gente ia lá, chega lá, levava um cavador, ficava cavando o barro, tirando esse pedaço. Hoje é mais fácil para ele trabalhar, porque ele aprendeu uma técnica de fazer, bater, esmagalhar o barro. Fica mais fácil para ele fazer. Mas antigamente era mais... Mas primeiro era mais difícil, a gente estava de molho 2, 3 dias para poder fazer. E era. E sua avó dizia o quê, assim? Como ela tinha aprendido com quem a trabalhar com esse barro? A mãe dela. Quer dizer, que já vem de tradição já. Né? Já vem de tradução da mãe, da avó, da bisavó. Todo o pessoal trabalhava nisso daí. Hoje a senhora não trabalha mais, né? Trabalho mais não. Pronto, eu parei. Eu já tinha parado, porque eu parei, comecei a trabalhar numa creche. Aí depois da creche eu me aposentei e pronto. Uhum. Mas ainda hoje, se for preciso, a senhora Aí quando foi para ele começar a estudar, eu comecei a dar uma força para ele. Ensinando, né? Mas eu não aguentei não. O Lauro, né? É muito pesado. Mas a senhora... Trabalhei muito. A senhora tem orgulho de ter aprendido essa arte? Tenho. Hoje eu tenho saudade, se eu pudesse fazer. Se eu pudesse fazer, eu fazia. Eu não aguento mais fazer. Uhum. E é bonito, né? E como é que a senhora vê hoje o Lauro dando continuidade a esse trabalho? Mantendo essa profissão de vocês? Agora, a partir de eu me sinto orgulhosa, porque ele está dando continuidade, porque eu aprendi, porque nossa avó ensinou. A nossa avó, a mãe dele trabalhava também. Aí, isso daí nós... Pelo menos está dando continuidade, né? Eu gostaria que quem fez o curso mais ele tivesse continuado, mas ninguém quis, só ele mesmo. Pois é, de mais de 30 pessoas que fizeram esse curso através da SEART também, incentivo do SEBRAE, para que os agricultores continuassem essa tradição. Lauro é o que continua nessa resistência. E ele vai contar um pouco dessa história para a gente. Ele aprendeu esse trabalho com a mãe dele e também com a própria Lúcia, que é a irmã dele, e incentivou ele, incentiva ainda ele nessa arte, né, nesse ofício de ser artesão. Ele também, que é agricultor, mas que através, principalmente como ele disse, é mais pela questão mesmo de resistência, de manter essa tradição viva do barro de louça lá de Santa Maria. Vamos ouvir o que o Lauro fala sobre esse momento, também a importância desse trabalho. De 2015 para trás eu não sabia fazer nada. Aconteceu tudo de repente, né? Eu achava que não ia dar certo, mas eu consegui, né? Por causa que... Eu falo que não sabia nada por causa que a gente só aproveitava algum resto de barro quando a minha mãe trabalhava, né? Aí ela cortava aquele lá e sobrava aqueles pedacinhos, a gente usava para brincar fazendo umas espécies, um cavalinho, umas coisinhas, né? Mas peça para cozinha igual eu faço hoje eu não fazia, entendeu? Aprendi tudo de repente. Mas você aperfeiçoou depois que fez um curso também através do SEBRAE? Isso, através do SEBRAE e da SEART, né? Que foi 6 meses de curso, né? Que fizeram para nós aqui. E a gente só tem a agradecer a eles, né? Por isso, por causa que se não fosse eles, até hoje, ninguém sabia o valor que tinha, entendeu? E eu não sabia que era artesanato também. E como é que é para ti hoje, tá dando continuidade a esse legado aqui? Rapaz, para mim é orgulho, eu tenho orgulho de fazer isso aqui, por causa que eu via muito minha mãe fazendo, né? A minha irmã que fazia. E várias pessoas da família, né? Que fazia, a gente acompanhou tudo isso aí. E hoje eu estava fazendo isso aí, eu me privilegiado por isso, né? Em ver que ele chega e me dá os parabéns e obrigado, né? Por causa do de continuidade no trabalho. E praticamente hoje é só você e tua esposa que Isso, só eu, né? estão dando continuidade a esse legado. É isso, aí ela não modela, né, igual a mim, mas ela trabalha com pintura. E eu vou tentar ver se alguém se interessa, para que mais na frente
ter alguém que possa dar continuidade também, né? A gente fala de que é uma tradição de mais de 100 anos, porque não dá para somar o que passa de 100 anos, não dá para somar, por causa que a minha avó, ela morreu no ano de 80, foi 80, com 81 anos. E já fazia, né? Já fazia e dizia que tinha aprendido com a mãe dela, com a avó também, mesmo jeito que a gente fala hoje, né? Foi só passando de geração, né? O que é interessante é esse barro, ele é tirado lá na Santa Maria, comunidade, né? Na Santa Maria, Fica distante daqui. 3 quilômetros, mais ou menos. Aí como é que é a produção, assim? Tira de lá, traz pra cá? A gente tira de lá, traz pra cá, e aqui a gente começa o processo dele, né? De pisar ele pra peneirar, porque dá um trabalho muito... É pesado pra gente fazer. Entendeu? Aí, por isso que aí muita gente reclama de um preço, mas a gente nem olha, por causa que a gente que sabe o trabalho que dá pra fazer, né? Mas fazer aquilo, freguês, a gente tem que escutar o que eles têm que falar, né? E esse barro aí é o barro conhecido por Santa Maria, barro Santa Maria. E pelo que eu sei, é o único, né? É o único. Onde você vê, a gente sai para esses eventos aí, para essa exposição, você vê todo aquele barro lá vermelho e só a minha branca lá no meio fica... O pessoal fica encantado, né? É uma espécie de... Vira uma cerâmica, né? Uma cerâmica. Né? Porque é interessante que ele é de uma cor e quando é queimado ele fica branco. Isso aí é o mistério que onde chamou a atenção deles, do pessoal do Sebrae, esse arte, né? Foi essa cor aí. E quando eles descobriram isso aí eu comecei a fazer, que já tinha tinha umas mulheres ainda que trabalhavam, né? Veio para fazer, para o povo ver, né? E eu comecei a fazer aqueles cavalinhos. Os cavalinhos, do jeito que eu fazia, né? Eu fiz um monte de cavalinho e deixei lá um... Digo, opa, agora eu vou vender bastante, eu pensando, né? Quando eles chegaram, não deram nem bola para os cavalos. O negócio dele era peça para cozinha. Aí eu fiquei, agora pronto. Aí mudou Mudei. Mudou o foco, né? Fiquei triste. Aí eu falei, mas eu consigo. Aí eu comecei trabalhando assim, aí essa minha irmã, né? Ela me deu a força e disse como é que era mais ou menos. E eu fui fazendo. Eu sei que no período do curso eu já fui convidado como mestre para fazer o protótipo para certo, porque eles trazem um artesão de fora para fazer aquela peça para eles aprovar, aí eles fazem a compra, né, para gente fazer aquilo lá. Aí o design, que é de Gado de Crato, ele viu que eu tinha capacidade de fazer, ele colocou meu nome lá e foi aprovado. Eu já fiz isso aí, e daí para cá e só foi para... Aí hoje você faz tudo? Faço tudo. Inventei um pouco que ninguém fazia, né? O meu trabalho é diferente. Um pouco. Por isso que eu... Porque você vai aperfeiçoando, né? Isso. Um dia só praticamente... O design, ele veio pra cá, ele não gostou... Aquela joiceira mais velha que estava naquele curso, não gostou das mudanças que teve. Porque elas faziam aquele trabalho delas, nessa tinta que a gente usa, ele fazia só um rabisco, né, naquelas peças, e enfeitava e o pessoal gostava daquela cor. Mas como tinha um design no meio, ele fez uma mudança. Entendeu? Ele fez uma mudança. Para não mudar, para não tirar a cultura do jeito que ela fazia. Pode levantar mais assim, mostrando. Isso. Aí ele pegou essa peça aqui de um rabisco, né, que é deles, essa aqui de outro, essa lixa de outro. Aí ele fez um desenho dele. Fez aqui. Para manter as características da original? Para não tirar o justamente, ele não trouxe não quis outro artesão de fora, porque o outro artesão não ia fazer mais ou menos igual como era antes aqui. E o que a cerâmica aqui, ela tá no ponto de ir pro fogo. Aí foi desenhado... Foi desenhado com ela crua, que é para ele segurar. Porque se você colocar ela queimada, ela não segura, a tinta não segura. Aí depois que desenha, depois que vai pro fogo, fica branquinha daquele jeito, com desenho fixo. Não desmancha de jeito nenhum. Não desmancha.
como você disse, queria que mais gente se envolvesse, né? Por exemplo, eu me sinto bem feliz, né? Por dar continuidade aqui. E eu queria que um dos filhos meus interessasse para aprender, né? Trabalhar. Como é que é a comercialização dessas peças? Você vende aqui, vende para onde? Eu trabalho mais com encomenda, né? Mas tem umas lojas no Icó que eu forneço peça para ela, entendeu? A própria loja da ProArt? Da ProArt, eu coloco peça lá também para vender. Lá tá faltando, né? Mas aí eu forneço peça para ela e vendo sempre umas pecinhas por aqui, algum eventozinho que tem por aí. Que, como você disse, o mais importante também é manter essa tradição. Né? O importante é manter a tradição, entendeu? Porque a gente, por exemplo, minha mãe, ela chegou a ver ainda eu trabalhando, né? Ela chegou para trabalhar, ela tinha vontade de trabalhar quando eu trabalhando. E esse orgulho, né? Mas ela não... Já é para mim um orgulho, que ela viu eu trabalhando. Aí, né? Pois é interessante essa fala do Lauro, porque justamente ele é a resistência, né, desse trabalho lá da matéria-prima, que é usado o barro de Santa Maria. Esse barro que é uma mágica, né? Tem essa mágica. Ele tem uma cor acinzentada, depois vai se transformando, ficando uma cor mais escura, e quando ele é queimado, ele fica meio esbranquiçado, né? E o que é interessante também que a tinta que é utilizada, digamos assim, vem de uma pedra, que é o toá, que é também uma arte indígena, também uma matéria-prima ainda usada pelos indígenas antigamente. Quando o Sil pegava essa pedra, desmanchava ela, e ela tem esse tom avermelhado. Como ele disse, ela tem que ser aplicada ainda na peça crua, e quando ela vai para o fogo, ela cria essa resistência e não desmancha e nem desbota de jeito nenhum, mantendo essa coloração vermelha, essa peça que se transforma essa obra de arte, digamos assim, passada pelas mãos dos artesãos, principalmente da mão lá de Lauro, que continua fazendo essa peça. Ele faz tudo, da tampa, de copo, xícara, quartinha, né, para colocar água, travessas, bandejas, faz tudo que a gente imaginar na arte da utensílios, né, de cozinha, são feitos lá pelas mãos lá do artesão do Lauro, com apoio da esposa dele, que faz as pinturas com o manual. A gente estava vendo que dá bastante trabalho também com essa parte da pintura, e tem que ter muita paciência, porque primeiro ela faz o risco, né, de lápis, para não perder a linha, ela contorna com essa tinta que é o toá. E ela disse também que, de certa forma, quando se errar e se passar a tinta novamente do toá, ao invés de consertar, faz apagar aquela parte ali e, de certa forma, pode até perder a peça. Tem que ter muita paciência e também habilidade para fazer esse trabalho, que é bem interessante e de uma riqueza cultural, e principalmente sem tamanho. Como o Lauro disse, até mesmo da avó dele, quando faleceu com mais de 80 anos, ele já tinha essa tradição de fazer essa arte com barro Santa Maria. Só nessa localidade lá que tem esse barro, como ele disse, não é fácil de ser extraído de qualquer lugar, não. Mais de 1 metro para chegar até esse barro, que é um barro bem, bem resistente e que acaba dando essa peça bonita e rica através desse artesanato. Portanto, Dani e Tom, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Vandenberg Belém. Um abraço para você. Bom dia. 6h05, intervalo.